Olha só a movimentação interessante que está acontecendo nas criptomoedas nesse exato momento. Eu estou analisando o gráfico do Bitcoin, Solana, Ethereum, pegando os melhores ativos, os ativos mais sólidos nesse momento, uma vez que a gente está numa região de muita indecisão, o mercado corrigiu bastante, trouxe aquele movimento de pânico e muitas moedas ainda não se recuperaram. Algumas já tiveram movimentações muito interessantes, que é o caso da BNB, mas a gente precisa ver confirmações agora com o principal ativo, que é o Bitcoin. Então deixa eu colocar aqui o gráfico na tela do Bitcoin e a gente já começa analisando o gráfico do Bitcoin e em seguida analisaremos algumas altcoins que estão fazendo movimentações interessantes. Bom, com o gráfico do Bitcoin aqui na tela, ficava nítido para mim uma movimentação de uma possível linha de tendência de alta. Estava analisando aqui essa realização de fundos e imaginando o momento que a gente poderia voltar com o Bitcoin na faixa dos 111 ou dentro dessa região da média de 80 e 112, quem sabe aqui, né, para fazer um novo fundo ascendente. Mas, em vez disso, nós tivemos uma movimentação que levou a máxima de topo e agora parece que num gráfico de 4 horas essa movimentação está querendo continuar. Isso começa a ficar mais nítido para mim quando eu observo a movimentação do estocástico aqui embaixo. O que eu gostaria de ver é o estocástico virando dentro dessa região, assim como o índice de força relativa, indicando que sim, tem uma movimentação ascendente ainda para acontecer e esse ainda não é o topo máximo dessa movimentação. Então pode ter uma movimentação ainda mais forte que possa fazer o Bitcoin retestar os 120 antes de fazer uma correção um pouco mais aprofundada. Então, colocando aqui o estocástico numa forma mais rápida, o 1433, eu consigo ver que já está inclinado para cima, já está tendo força da movimentação nesse momento. Bom, é muito imprescindível que a gente acompanhe tudo isso hoje, porque passando dos 115, pode renovar máximas e trazer novamente essa continuação e euforia para dentro do mercado, que é o que a gente está aguardando, essa euforia, né, voltar para dentro do mercado. Então, quando eu coloco aqui o Bitcoin e vejo essa condição que está se recuperando muito bem, eu começo a olhar outros ativos que possam estar indo na mesma direção. E eu tenho observado o que o Ethereum vem fazendo dentro do gráfico aqui no período de 4 horas, que é bem semelhante ao que o Bitcoin também vem fazendo, tentando fazer uma nova máxima ainda dentro desse período de 4 horas. Só que o Ethereum tem uma condição ainda um pouco mais curiosa, que é essa região desse ordem block aqui, que foi iniciado ali há um período atrás, mais ou menos ali no dia 14 de outubro, e agora a gente está retestando ele pela, digamos, terceira vez, só que dessa vez bem mais consistente. Então, eu fico analisando esse cenário e pensando que a melhor solução para o Ethereum agora não seria vir buscar um novo fundo na região dos 3.800, e sim fazer uma consolidação na base em cima desse ordem block para tentar uma movimentação ainda mais forte nesse período de 4 horas. Isso seria muito importante para ver o Ethereum com mais força. E aí eu começo a olhar também o seu estocástico. E o seu estocástico nessa configuração do 1433, ele também já está iniciando uma movimentação ascendente, como também iniciou uma movimentação ascendente aqui. Então, nós temos uma linha também de tendência nesses estocásticos, indicando que a gente está renovando, sim, essas máximas nos fundos. Então, isso me chama a atenção. Se o Ethereum tiver de ficar dentro dessa faixa, a gente vai ter que descer ainda mais o time frame e olhar aqui como é que está se comportando o período de 1 hora. Nota que no período de 1 hora nós tivemos um reteste na média de 80, estamos superando a média de 8 períodos, só que também tem um gap de valor justo nessa faixa que também precisa ser superado, ou seja, para necessariamente o Ethereum voltar a subir e retestar novamente o ordem block mais antigo, ele precisa sim continuar trabalhando dentro daquela faixa lá do gráfico diário, que a gente setou aqui, para depois, quem sabe, ter o impulso, porque estamos testando aqui dentro no período de 1 hora também regiões importantes de ordem blocks. Então, precisamos ver a continuação dessa movimentação no dia de hoje. Eu confesso que o estocástico já deu, sim, a sua maior esticada, mas o preço não conseguiu bater
essas máximas anteriores, então está fazendo uma espécie de canal paralelo de baixa, e eu vou ficar atento como vai ser a retomada ali nos 4.200. Se for com muita força, eu acredito em movimentação de alta. Se resistir dentro dessa faixa, então pode ser que ele fique trabalhando um pouco mais, ou até haja uma perda na média de 80 períodos, para trazer o preço novamente aí para os 3.900, que é esse ordem bloco no período de 1 hora. Bom, não dá para a gente ainda ter a certeza do que vai acontecer com o Ethereum, mas eu acredito que está muito ligado também o que vai acontecer com o Bitcoin. Caso o Bitcoin tenha essa movimentação, essa confirmação, o Ethereum também vai acompanhar essa movimentação. Outro ativo que também está bem curioso nesse momento é a BNB, que com o seu estocástico aqui no gráfico diário está demonstrando uma região importante de sobrevenda, ou seja, marcando um ponto importante para que a gente possa fazer algumas entradas. Só que está muito distante da média de 80, e isso daqui pode também sinalizar uma movimentação de exaustão, caso ele não consiga ultrapassar essa região já conquistada dos 1.160. Então pode fazer voltar aqui para 960, ou até quem sabe ali na faixa dos 1.000, que seria essa média de 80. Então vou ficar também acompanhando. Agora, caso volte na média de 80, aí a gente já vai ter aqui um rompimento dessa linha de tendência de alta, podendo trazer realmente para reteste e trazer o preço para correções maiores. Então vou ficar bem atento para ver se esse estocástico faz uma movimentação importante para tomar uma posição. Outro ativo que não pode deixar de ser falado, não pode passar batido, é a movimentação da Solana, que continua me impressionando com essa força do estocástico no gráfico diário, que consegue chegar a níveis mais altos do que os anteriores. Então já chegamos a superar a média de 80 períodos, e basicamente estamos trabalhando dentro de uma região de gap de valor justo, tentando fazer uma superação aqui dessa região de topos descendentes. Fica nítido quando a gente traça aqui uns topos descendentes. Então, ainda tem uma faixa de preço para que a gente passe dessa região de indecisão e entre numa faixa segura, que seria literalmente bater na faixa dos 228 e retestar essa região como agora um suporte e não uma resistência. Seria interessante ficar ali acima dos 210 para manter uma estrutura saudável. Isso se desenharia mais ou menos como um ombro, cabeça a ombro, que quer fazer ali uma inversão, né? Então é um ombro, cabeça a ombro inverso. Temos aqui uma região de ombro, região de cabeça, marcaríamos um novo ombro e sim, isso seria uma reversão dessa tendência de baixa de curto prazo. Eu vou ficar bem atento também a Solana. Dentro da nossa comunidade do Grupo dos 12 já tem posições lá montadas para a Solana, que a gente já fez ontem, durante um período que a Solana estava se destacando bem em 4 horas, nós nos posicionamos. E basicamente dentro do período de 4 horas eu tenho analisado também esse canal paralelo, que já estaria no topo do canal paralelo, mas se esse estocástico também se confirmar, isso aqui pode realmente fazer a movimentação de chegar até os 226 ou quem sabe ali até os 235 para depois é que ter uma nova correção, porque o novo fundo ascendente poderia estar se iniciando a partir de agora, chegando na média de 80 períodos, é o que eu estou aguardando também. Então tem 2 pontos de atenção para a Solana. Se o estocástico dela se mantiver indo nessa direção, continuar ascendentemente, a possibilidade é que a gente faça um rompimento desse canal paralelo para cima. Agora, se em algum momento esse estocástico aqui na sua velocidade mais lenta, no 1463, começar a virar novamente para cá, isso pode ocasionar alguma modificação no cenário, trazendo novamente para dentro desse canal paralelo, retestando esse ordem block, o que poderia não ser algo tão favorável para curto prazo para a Solana, mas extremamente favorável para longo prazo, porque criaria uma estrutura mais sólida em direção ao que a gente quer, que é consolidar essa região para ultrapassar ela consistentemente. Então, pode ser que ainda haja uma certa demanda compradora aqui nesse ordem block, que impulsione o preço para baixo, e seria uma nova faixa de compra também, com toda certeza. Eu deixaria fracionado 3 opções de compra. Uma, claro, que se você já estiver posicionado, seria nessa que já estamos. Outra, nessa direção do ordem block aqui também, seria uma outra faixa bem importante para fazer uma nova recompra. E um pouquinho mais abaixo desse ordem block, né, que seria a continuação
de um canal paralelo. Então, pode ser que dentro dessa faixa também gere uma oportunidade de compra para que a gente possa se posicionar com um preço médio dentro dessas três faixas. Então, Solana, Bitcoin, BNB, Ethereum, são todos ativos que parecem estar acompanhando essa mesma movimentação do Bitcoin. Então, caso o Bitcoin confirme essa tendência de alta, esses ativos podem ultrapassar ali também essas barreiras e, com isso, renovar as suas máximas. Agora, um ativo que conseguiu se recuperar muito fortemente de toda essa movimentação nessas últimas horas, dias, foi a Hype, que conseguiu fazer uma consolidação, essa mesma consolidação que eu quero ver nos ativos que a gente citou agora há pouco, e fez depois dessa consolidação um rompimento. Bom, um reteste nessa média aqui de 80 períodos agora seria extremamente interessante para uma compra se acontecer, porque do jeito que está indo com muita força, parece que o estocástico da Hype quer continuar subindo. Então, se ele continuar subindo, provavelmente vamos romper essa região aqui de resistência, que é na faixa dos 48, podendo chegar facilmente aos 58. E eu quero fazer um trade, mas, poxa, tá tão esticado que já perdi o time disso. Então, acho que eu vou esperar uma correção, que seria o mais plausível nesse momento, uma correção acontecendo, se esse estocástico esfriar. Se continuar, infelizmente, esse trade eu vou ficar de fora e vou ter que aguardar uma correção mais de longo prazo para eu poder reentrar nesse trade também da Hype. Mas o cenário dela está nítido que é uma tendência de alta, porque tivemos sim um rompimento dessa estrutura de baixa aqui. Então, com essa estrutura de baixa sendo rompida, traz para mim uma atenção muito especial a um reteste nessa região, a um reteste nessa média de 80. Então, caso você já esteja posicionado na Hype, vai subindo o teu stop, deixa sempre um pouquinho acima dessa média de 8 períodos, quer dizer, um pouquinho abaixo dessa média de 8 períodos no 4 horas, para que você possa defender essas faixas de preço aqui. Caso aconteça de perder esses níveis, com certeza a gente vai voltar e testar essa linha de tendência novamente desse canal paralelo. E aí vai demarcar, quem sabe, ali um suporte interessante. Então, vai com atenção. Estou posicionado, então eu vou ficar ali de olho para não devolver o meu lucro. Não estou posicionado, penso só me posicionar quando chegar novamente nos 41, nos 39, que é uma área bem interessante aqui que eu vejo acontecendo dentro da Hype. Então, vamos ficar atento a todos esses ativos, porque pode gerar ali boas posições caso o Bitcoin confirme isso.